Boa noite, seja muito bem-vindo, você que está assistindo o replay dessa live. Hoje é uma live sobre como você vencer o medo. Então, fica aqui comigo que você vai entender hoje o que está por trás do medo e como vencer. Como vencer o medo, como avançar. Seja muito bem-vindo. Eu vou aguardar um minutinho até o pessoal entrando. Já vai colocando coração aqui, que aí o Instagram vai entendendo que essa live é importante. E aí já vai entregando para mais pessoas. Boa noite, boa noite. Vão me dando boa noite aqui e nós já vamos iniciar. Boa noite, Raí, Aline, Tere, Janaína, boa noite. Angélica, vamos iniciando a nossa live da quinta-feira. Boa noite, Vera. Essa live vale ouro, viu? Boa noite, Bruna. Vão colocando boa noite aqui, vão colocando coraçãozinho. Você que tá chegando aqui pela primeira vez nesse Instagram, você encontra conteúdo sobre a raiz das doenças, dos sintomas, dos bloqueios. O trabalho que eu faço é encontrar e tratar a raiz, a origem de qualquer doença, de qualquer sintoma, de qualquer bloqueio, para que a autocura no corpo seja ativada. Todos nós temos a cura dentro de nós. E nada vem do nada, nenhuma doença, nenhum sintoma. E hoje eu tô aqui para falar sobre o medo que paralisa. Eu não sei se você sabe, mas você perde muito quando você tem medo. Mais do que isso, as pessoas que estão ao teu lado, elas perdem muito quando você tem medo. Mais ainda, muitas pessoas são prejudicadas quando você tem medo. E você vai entender isso nessa noite. Boa noite, Aldacir. Boa noite, Eliane. Boa noite, Rosilene. Como é o teu nome aqui? Albi? Como é o teu nome? Gente, então olha só. Hoje eu me comprometi a fazer uma live mais curta. Então, eu já vou iniciar. Por favor, tem mais pessoas que precisam desse conteúdo. Tem muitas pessoas que têm medo e que não sabem como se destravar. Talvez você é essa pessoa que tá perdendo muito, que tá paralisada por causa do medo. Boa noite, Graça. Boa noite, Jandira. A Ana Lúcia, tá certo. Aprendi. Gente, então bora lá. Hoje o tema da nossa live é vença o medo. E antes de eu trazer essa chave de como você vencer o medo e de você entender o que está por trás da raiz do medo, a gente precisa entender o que o medo faz, não é? O que o medo ele está fazendo na tua vida? O medo, ele paralisa. O medo, ele não te deixa fazer aquilo que você gostaria. O medo, ele aprisiona. Eu não sei hoje o que o medo está causando na tua vida. Eu não sei qual é o teu maior medo hoje. Mas você pode ter certeza que você perde muito quando você tem medo. E as pessoas que você mais ama, elas estão perdendo muito também por você ter medo. E você já vai entender isso aí, tá bom? Então vamos lá. Quando você sente medo, talvez seja de altura, por exemplo. Vou falar de alguns medos aqui. Por exemplo, se você tem medo de altura, isso não te deixa, por exemplo, andar de avião. Se você tem medo do julgamento, isso não te deixa seguir a tua missão, seguir o teu chamado, fazer o que o teu coração está falando para você.
O medo do julgamento, que é um dos maiores medos das pessoas, né? A maioria das pessoas tem esse medo, o medo do julgamento, do que o outro vai pensar, não é? Quantas coisas talvez você deixou de fazer pelo medo de julgamento? Então, o quanto você está perdendo por isso e quanto as pessoas ao teu lado perdem. Porque, olha só, quando você é paralisado pelo medo, quem perde não é só você, é as pessoas que você ama. Como assim, Thaís? Quando você não faz o que você precisa fazer, tem pessoas que são diretamente tocadas com isso. Porque tem pessoas esperando por você. Tem pessoas que não vão se desbloquear tendo contato comigo, mas é com você. Só que me diz uma coisa, tem como você ajudar alguém a atravessar uma ponte se você tem medo de ponte? Tem como você incentivar alguém a andar de carro se você tem medo de andar de carro? E é assim na vida. Às vezes a gente acha que, vamos dizer assim, você talvez se conformou com o medo. E você realmente está deixando ele te paralisar, não fazer aquilo que você gostaria. Então vamos lá, falei do medo de altura, falei do medo do julgamento. Pode ser que você tenha medo de água, pode ser que você tenha medo. Tem muita gente que eu conheço que quando chove, não desmarca tudo. Talvez você é essa pessoa que desmarca tudo quando chove. Talvez você tenha medo de morte. Talvez você tenha medo de morrer. Ou talvez você tenha medo que as pessoas que você ama, que aconteça algo com elas. E se você prestar atenção, esses medos, eles te roubam. Porque percebe que quando você tem medo que aconteça o pior, você está sempre em alerta. Sempre em alerta, sempre pensando no pior e se sentindo travado. Tem muitas pessoas que chegaram até aqui que não dirigiam, que depois começaram a dirigir. Glória a Deus, né? Por quê? Porque sempre tem algo por trás do medo. E você vai entender nessa live 2 pontos principais e uma grande chave, que eu vou entregar uma chave agora. Uma chave para você começar a se vigiar e a liberar esses medos. Eu não sei se você me acompanhou no final de semana. No final de semana nós estávamos em São Paulo e nós ficamos presas no elevador. Nós ficamos presas no elevador. O elevador começou a abrir e fechar. E nós ficamos presos. Eu, a mãe e mais um moço, que era o moço que trabalhava no hotel. Olha como Deus é bom, não é? Porque até o negócio lá parou de funcionar. Esse medo, ele poderia ter nos travado, nos bloqueado. É isso que talvez aconteceu com você quando você passou por uma situação traumática, você ter sido bloqueado o restante. Por exemplo, sofreu um acidente no trânsito de carro, nunca mais dirigiu. Ficou presa no elevador, nunca mais andou de elevador. Entende o que eu tô falando? Tá entendendo? Só que tem algo que a gente precisa fazer nessas situações, que é escolher. Escolher o que fazer. O que fazer com esse medo. E já no mesmo dia, nós continuamos andando de elevador. E você vai entender o porquê dessa certeza e o porquê de conseguir fazer isso no final dessa live. Então, vamos lá. Eu não sei qual medo que você tenha e qual medo você tem alimentado na tua vida. Talvez seja até o medo de faltar coisas. Só que a gente tem uma escolha todo dia e você precisa saber que todo mundo passa por isso. Todo mundo tem uma mente
que quer manter em estado de sobrevivência, ou seja, a tua mente, ela quer te manter no conforto. A tua mente, ela quer te proteger o tempo inteiro. E se você der ouvidos para a tua mente, você está morto. Se você der ouvidos para a tua mente, você fica paralisado. Se a gente tivesse dado ouvidos para nossa mente, a gente não andaria mais de elevador. Se você der ouvidos para a tua mente, você não vai mais andar também. Você talvez vai calcular todos os riscos, porque a tua mente, ela quer evitar que você tenha algum problema. A tua mente quer te manter vivo, então ela faz de tudo para manter você vivo. Ela cria cenários do pior também. Para quê? Para que você não vá, para que você não faça. Então, primeiro ponto é isso. Se você ficar na tua mente, você está morto. Escreve aqui nos comentários. Se ficar na mente, você está morto. Escreve aqui, vai escrevendo para fixar isso aí, porque são pontos que você, se você usar, se você aplicar essas coisas que eu vou passar nessa live, ó, eu tenho certeza que você vai sair daqui pelo menos mais ousado para viver a vida, viu? Então, ó, primeira coisa é isso. Se você ficar na tua mente, você está morto. Agora, talvez você nunca olhou o medo dessa forma. Só que o medo, ele é um espírito que ou você alimenta ou não. Como assim, Thaís? Me diz uma coisa. Tem como um animal crescer? Tem como a gente crescer se a gente não se alimenta? Não tem. O medo é a mesma coisa. Se você alimenta o medo, ele cresce. Se você não alimenta, ele não cresce. Então, eu vou te convidar para você prestar atenção em quais momentos você está alimentando o medo. Em quais momentos você está acreditando que você não consegue. Em quais momentos você está se sentindo pequeno diante do medo. Se você não alimentar o medo, ele não cresce. Como assim, Thaís? Pois é, vamos imaginar que venha o pensamento. Vem um pensamento assim, ó. Nós passamos por essa situação no elevador, né? Tá certo. Saímos de lá, deu tudo certo, veio os bombeiros tirar nós. E eu mantive a calma. E você já vai entender depois o porquê. Mas, ó. O que acontece? Quando o medo vem, quando você fica com aqueles pensamentos, que vem o pensamento primeiro. O pensamento assim, não, vai acontecer alguma coisa se eu entrar nesse elevador. Eu vou ficar presa se eu entrar nesse elevador. Algo vai acontecer se eu andar de avião. É uma escolha sua se você vai ficar alimentando isso dentro da tua mente ou não. E é sério o que eu tô te falando. Porque, ó, pode ser que você tinha medo de elevador. E aí você viu o quê? Viu essa notícia, né? Viu falando do elevador. Pode ser que você alimentou o medo, sabe como? Dizendo assim, ó, pra você, mentalmente. Eu sabia que não era pra andar de elevador, por isso que eu ando de escada. É mesmo, não, isso é muito perigoso. Aí você fica alimentando o medo quando você fica, ó, só assistindo acidente de trânsito. Aí você vê a notícia e você fica aqui, ó. Não, é verdade, é muito perigoso eu andar de carro. Meu Deus, olha o que pode acontecer. Aí você tem medo já de andar de altura e por isso que tu nunca pensou assim, não, eu não vou andar de avião nunca, tá? Aí você vê a notícia do avião que caiu, aí você fica assim, ó. Não, eu falei que não é seguro andar de avião. Eu falei que isso aí não é pra mim, porque olha o que aconteceu. Tananã, tananã, tananã.
que você está fazendo? Você está alimentando o medo dentro de você. É por isso que, de uma forma consciente, você precisa escolher o que você vai ouvir. Por isso que, de uma forma consciente, quando você vê que você está alimentando o medo, você precisa parar de dar alimento para ele. Aí você escuta que não vai chover, que vai dar temporal. Aí você fica, meu Deus do céu, vai dar temporal, meu Deus. Poxa, vai alimentar o medo até quando? É você que decide se você vai dar comida ou não. Imagina um filhote aí, você que vai decidir se você vai dar comida ou não, entendeu? Tá entendido isso aí? Então, identificou o medo. Você escolhe consciente se você vai dar alimento para ele ou não vai dar. Tá certo? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, quer dizer, agora eu quero trazer para você a raiz do medo. Mas antes disso, eu quero que você compartilhe essa live com pelo menos umas 3 pessoas que tu conheça, porque eu tenho certeza, o que mais tem é gente com medo. Eu mesma tinha medo de muitas coisas. E agora você vai entender a raiz do medo. Se você era aquela criança com medos de muitas coisas, que não dormia sozinha, que tinha medo do escuro, que tinha medo de ir na escola, que tinha medo de bicho embaixo da cama, eu era essa criança. Que tem medo de falar em público, que tem medo tantos, né? São tantos os medos que não cabe nem... Não tem, né? São muitos. Então, compartilha essa live aqui com mais pessoas que agora você vai entender a raiz do medo. E no final, eu vou trazer, eu diria assim, nós vamos cicatrizar isso. Então, fica comigo nessa live, porque o que eu tô falando é uma forma de mobilizar a tua ferida e já ir cicatrizando ela. Então, se você quer melhorar, fica comigo aqui nessa live, vai entendendo, vai abrindo teu coração para esse conhecimento, porque a verdade é que nos liberta. Quando a gente olha com verdade para a nossa história, quando a gente sai da vítima. E olha só que interessante essa questão da vítima. Teve mesmo essa semana uma cliente que me disse assim, nossa, Thaís, depois que eu levei um susto de carro, eu não andei mais de carro. Aí eu perguntei para ela, mas tu quer voltar a dirigir ou não? Aí ela respondeu assim, então, agora eu tenho quem me leva, né? Tenho a minha filha, tenho o meu marido. E tem algo por trás do medo, como tem algo por trás da doença. Eu quero revelar isso aqui para você. Quando você continua alimentando algo, seja um bloqueio como esse medo, seja uma doença mesmo, e você fica alimentando como se assim, ao mesmo tempo que eu quero, ao mesmo tempo eu não quero. Ao mesmo tempo eu quero dirigir, ao mesmo tempo eu não quero. Ao mesmo tempo eu quero melhorar, mas ao mesmo tempo, sabe que tá bom ficar em casa? Ao mesmo tempo é ruim ficar doente. Só que, nossa, ninguém me cuidou tanto quanto agora que eu tô doente. Então a gente precisa entender que por trás do bloqueio, da doença, quando não há melhora, quando não é o desbloqueio, a gente chama assim, existe um ganho secundário, ou seja, tem algo que te faz não querer de fato se liberar daquilo, de fato romper, se liberar. Por quê? Porque você está ganhando algo com aquilo. Mais específico, essa cliente, por exemplo, que ao mesmo tempo queria voltar a dirigir, ao mesmo tempo não, o que ela estava ganhando? Companhia. Sempre, depois que ela parou de dirigir, sempre ela tinha companhia quando ela saía, ou da filha, ou do marido. Se ela dirigisse, talvez não. Talvez ela não ia ter companhia quando saísse. Talvez ela iria ter que ir sozinha. Quando a pessoa não melhora que está doente, alimenta aquilo.
tá tendo ganho secundário. Talvez é o momento da vida em que ela tá se sentindo mais amada pela família. Talvez ninguém nunca olhou para ela, mas agora ela tá sendo vista. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Então, assim, você precisa olhar para isso, sabe? Olhar o que você ganha quando você rompe. O que você perde quando você rompe. Porque não tem como, a vida é assim, ou você tá avançando ou você tá regredindo. E de uma forma muito pontual, quando você se der conta do quanto você e as pessoas à tua volta vão ganhar quando você se libera, aí já tem um fogo aí, uma chama, eu diria, para você parar de se conformar com o medo. Gente, o medo, ele não pode, ele nos paralisa. Só que não é isso para nós. E eu já vou falar sobre isso, mas antes disso, eu quero trazer a raiz do medo, para você entender. Se você foi essa pessoa, se você foi essa criança com muitos medos, se até hoje você tem muita insegurança, pode, mesmo que você não acredite, quero te falar uma coisa, o que as pessoas mais têm medo é de ser elas mesmas. De decepcionar, de passar fiasco, de falar em público, de errar, do julgamento. E dessas coisas como que eu trouxe exemplos e de muitas mais. Mas por que, Thaís? Por que essa insegurança? Por que esse medo? Por que essa aflição? Por quê? Então agora você vai entender. Quando você era criança... Ixi, me deu cãibra aqui na perna. Quando você era criança... Peraí. Eita, tá fazendo sentido pra vocês, gente? Tá fazendo sentido? Coloca um foguinho aqui pra mim, mas aqui nos comentários. Coloca um foguinho só pra eu saber se tá fazendo sentido pra vocês, se vocês estão entendendo. Pra nós ir pra esse ponto agora, pra você entender a raiz do medo, da insegurança. Estão entendendo, gente? Coloca aí um foguinho, coloca... Tá fazendo sentido? Tô vendo um monte de foguinho subir, só que aqui do lado. Eu quero que você escreva nos comentários. Escreve, sim, bora, bora. Bora, gente! Então, Silvana, sim, Janete, foguinho, Raí, foguinho. Então, vamos lá. Ó, Tatiane, foguinho. Limber, sim. Giane, sim. Giane, você fez falta lá, viu? Lá em São Paulo. Então, gente, ó, vamos lá. O que acontece? Quando a gente é criança, a gente tem... Oi, Cláudia, foguinho da Cláudia. Então, ó, vamos lá. Vera, tá fazendo sentido. Fechou. Então, vamos lá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui os copos? Peguei o bonde andando, a Marta escreveu. Tudo certo, né, Marta? Tá dando pra entender. Não, eu me comprometi. Essa live vai ser mais curta, mas... Vamos lá. Então, vamos lá. Então, bora. Então vamos lá. Deixa eu me concentrar aqui de volta. Quando você é criança, você tem... Meu Deus, isso aqui que eu vou falar para você agora pode responder muita coisa. Então presta atenção nisso. Presta atenção nisso aqui. Quando você é criança, você tem, a gente diz assim, 3 vasilhas. 3 vasilhas. A vasilha da segurança, que é fornecida pela nossa mãe. A vasilha da proteção, que é fornecida pelo nosso pai. E a da confiança, que é dos dois. Seja pai biológico, seja adotado, seja as pessoas que te criaram, não importa. Quando eu falo mãe e pai, eu quero que você olhe assim mais para o sentido feminino e masculino. A figura de mãe, aquela que nutre, aquela que dá segurança. A figura do pai, aquele que é a figura da força, da proteção.
Então, olha só, uma criança, com as vivências que ela vai passando na infância, essas vasilhas, elas vão sendo fragilizadas. Então, pode ser que você foi essa criança, como eu, que eu, por exemplo, o pai e a mãe, eles trabalhavam muito, muito assim na roça sempre, né? Saíam cedo, voltavam tarde. Então, não é porque teus pais não estavam. Talvez eles estavam, mas talvez em alguns momentos que você sentia falta, você não tinha. Então, isso aqui vai sendo fragilizado. Como? Se em um momento você, criança, se sentiu sem segurança, se você sentiu a falta da mãe, se você talvez caiu um tombo e não tinha ninguém para te socorrer, para te ajudar, se talvez você passou por uma situação onde você caiu na água e se assustou, se você tinha fome e a tua mãe não tinha muitas vezes até leite o suficiente, faltou segurança, faltou a nutrição. Se na infância você via os teus pais passando por problemas de sobrevivência, o que eu quero dizer com isso? Para sobreviver a gente precisa de alimento. Para sobreviver a gente precisa do dinheiro, não é? Para se alimentar, para as coisas. Se você passou por essa falta na infância, então você teve a vasilha da proteção, da sobrevivência fragilizada. Por quê? Porque você via esses problemas, essas faltas, então tudo ia sendo fragilizado. Quando pai e mãe mentiam, por exemplo, pode ser mentira boba, não é? Mas você ia perdendo a confiança, essa vasilha ia sendo fragilizada. Se você via agressões de pai com mãe na infância, perdia a proteção. Então, é só você que sabe o que você passou quando você era pequenininho. Talvez muita desproteção, talvez muita falta de confiança, talvez muita falta de segurança na vida. Tudo isso vai fragilizando, tudo isso vai abrindo feridas em você. Tudo isso vai te fazendo se sentir com medo, pequeno. É por isso que hoje, na tua vida adulta, em muitos momentos você se sente pequeno, frágil, desprotegido, fraco, porque essas vasilhas foram fragilizadas. Tá aí a resposta para você que estava buscando por que você tinha tanto medo na infância. Porque essas vasilhas foram fragilizadas lá nos primeiros anos. Se você hoje, como adulto, é aquela pessoa que tem muito medo, que não consegue ir para frente, pode ter certeza, essas vasilhas foram fragilizadas. Tem pessoas que é mais com mãe, tem pessoas que é mais com pai, tem pessoas que é com tudo, não é? E não é por você não ter os pais, como eu. Eu sempre tive os meus, mas isso aqui, ó, tava tudo fragilizado, tanto que... Não, é recorde, né? A minha mãe, sabe quanto tempo ela foi comigo na escola? 4 meses. Então, eu era o quê? Uma criança, uma menina que tinha muita desproteção, muita insegurança. Era porque meus pais não estavam? Era porque eles não estavam dando o melhor? Não, eles faziam o melhor que eles podiam sempre. Mas a minha percepção era de que eu estava sozinha, a minha percepção era de que eu estava desprotegida. É assim que funciona. A tua percepção, ela vale mais do que o que está acontecendo na realidade. Porque se você se sentiu desprotegida, se você se sentiu sem segurança, então é isso. Eu tinha muito medo de morte quando eu era pequena, muito medo de perder as pessoas que eu amava. Por quê? Porque as vasilhas estavam fragilizadas. Porque às vezes os traumas que você vai vivenciando lá na tua infância vai fragilizando. Quando eu acordava à noite e não encontrava o pai e a mãe,
eles trabalhavam aqui na comunidade, nossa, aquilo ia fragilizando. Eu me sentia muito segura, eu sentia muito medo. Então, tudo tem um motivo, não é por acaso essas coisas. Só que quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, somos nós os responsáveis por cicatrizar essas vasilhas que foram quebradas. Somos nós os responsáveis para olhar com verdade para nossa história e cicatrizar e parar de alimentar as coisas que não são reais. Porque tem algo que acontece quando isso aqui é fragilizado. E é o que eu digo que é o mais sério de tudo. Eu diria que por trás de um bloqueio, de uma doença, de um sintoma, a coisa mais grave que acontece conosco, comigo, com você, é que a gente se perde de quem a gente é. Presta atenção aqui, talvez até hoje você se sente pequeno, frágil, fraco. Talvez até hoje você se sinta incapaz, insuficiente. Talvez até hoje você reviva a memória dos traumas que aconteceram quando você era pequenininho. Você que tem medo de água, pode ter certeza, você passou por uma situação de medo, principalmente na primeira infância, com água. E até hoje isso aí tá comandando a tua vida. Porque tudo que a gente não governa, nos governa, certo? Então, ó, presta atenção nisso. A maior perda que a gente tem na vida é com relação aos traumas que vão acontecendo, é que a gente se perde de quem a gente é. E você vai entender uma coisa hoje. O contrário de medo não é coragem. O contrário de medo, sabe o que é? É amor. O contrário de medo é quando você se sente que você não tá sozinho. Olha esse exemplo que eu falei. Eu tinha medo de ir na escola sozinha. Imagina 4 meses a mãe indo comigo. E depois eu só ia porque tinha uma colega minha, uma amiga, que estava no transporte. Porque se ela não tivesse, eu não embarcava. Por quê? Porque o medo, ele está diretamente ligado com a sensação de estar sozinho. Você, muitas vezes, tem medo porque você se sente sozinho. O contrário de medo é amor. Qual amor, Thaís? O amor que lança fora todo medo. O amor e a sensação de você sempre ter alguém. De ter alguém que te cuida, de ter alguém que colocou o olhar dele sobre você. Foi isso que me fez manter a calma quando a gente ficou presa no elevador. Porque o elevador, quando a gente entrou no elevador, quando a gente já tinha clicado para descer, o moço chegou e entrou, o moço com o rádio. A porta fechou e depois o elevador andou e a porta começou a abrir, fechar, abrir, fechar, abrir. E eu não tinha entendido que a gente estava preso, mas aí ele começou a clicar na sineta, a sineta não ligava. Aí ele falou, eu vou precisar avisar lá que a gente tá preso. Só que na hora eu já senti o amor de Deus naquela situação. Eu já não me senti sozinha, porque eu pensei, não, se é para mim ficar aqui, eu não tô sozinha. E nem era sobre as pessoas. Deus foi muito bom de colocar alguém que tinha o rádio, né? Senão eu ia ter que ligar até eu me dar conta do que eu ia ter que fazer, eu ia demorar, não é? Mas quando você entende que você nunca está só, quando você entende que você é amado, o amor lança fora o medo. Quando você entende que
essas feridas foram abertas em você. Só que você não é as feridas. Só que você não é as experiências que você teve. Só que quando você se desconecta da tua essência, qual essência, Thaís? Você não nasceu para ser um fracassado. Só que você se sente um fracassado. E tudo que você acredita, assim é para você. Tudo que você acredita, assim é para você. Você não nasceu para fracassar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para governar. Você nasceu para se desbloquear. Sabe o carro que você tem medo de dirigir? Você é maior que o carro. Você é maior do que aquilo que você tem medo. E você nunca tá sozinho. Você acreditando nisso ou não? É claro que se você acredita, é claro que se você se conecta com isso, você vai se sair muito melhor. Mas se você não acreditar, tudo bem. Só que é como eu digo, fé sem obra é morta. Não adianta você dizer que tem fé e alimentar o medo. Fé se mostra com obra. Como? Rompendo. Como? Fazendo. Como? Enfrentando o medo. É por isso que na palavra o que mais está escrito não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, quando eu entendi que Deus nos fez para a gente ser forte e corajoso, quando eu entendi a identidade que a gente tem, quando eu entendi que essas feridas, até a gente não cicatrizar elas, a gente tá preso. Como você, talvez. Tá preso em tanto medo. Por quê? Porque tem feridas. Ou você resolve isso aí, ou você vai arrastar isso até o final da vida. É assim, ponto. Isso não cabe a Deus. Isso cabe a você. A você olhar e cicatrizar as feridas da alma. Agora, a parte de Deus ele já fez. Ele já te abençoou. Ele já colocou em você, sabe o quê? Um espírito de ousadia. Ousadia. A ousadia é o que faz você avançar. Entendeu? Tá fazendo sentido para você isso aqui que eu tô falando? Então, eu quero te convidar a você buscar, a você, sabe, olhar para isso que eu fui falando. Tenho certeza que você, se você abrir o coração, você foi lembrando de coisas, de momentos desafiadores que você passou e ir trazendo para você. Isso aqui já passou, porque já passou. Toda a desproteção que você sentiu, toda a insegurança que você sentiu, tudo isso já passou. E todo dia, quando a gente tem a oportunidade de respirar mais um dia, de viver mais um dia, a gente precisa deixar no passado o que é do passado e se dar uma nova chance. Uma nova chance de fazer diferente, uma nova chance de ousar naquilo que até hoje estava dando medo. Thaís, mas nem consigo de jeito nenhum. É você que vai precisar dar esse passo, tomar essa decisão. Eu entendo que talvez você precisa de ajuda, pois então busque ajuda. Busque ajuda, busque se curar essas feridas na alma. Porque é só você, tem coisas na vida que é só você que pode. Só você. E são tantos os medos às vezes, não é? Só que tá aí a resposta do porquê você não avança, do porquê que você não cresce, do porquê que você às vezes está travado financeiramente, do porquê não vai para frente. Tem muito medo te parando, talvez. E esse é meu convite a você
voltar para dentro, para essa essência de um vencedor, para essa essência de um espírito ousado. E como está na palavra, seja forte e corajoso. A gente precisa dar o passo, mesmo quando às vezes a gente não vê o chão. Isso é fé. Fé sem obra é morta. Precisa ter obra, precisa ter ação. Tá fazendo sentido para vocês isso aqui? Levei uma pancada, acordei. Que bom, Iraci. Paulo escreveu, o chapéu serviu direitinho. Aqui, Iraci colocou, Jesus querido, cada dia eu aprendo mais. Leone, verdade, maravilhoso. Jô, boa noite. Gente, tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Então é isso. Esses são os pontos que você precisa olhar. E mais do que isso, se permitir dar o passo. Se conectar com essa verdade, com a palavra de que você tá aqui para vencer. E o que lança fora o medo é o amor. Então se sinta amado, se sinta protegido, se sinta aceito, porque assim você é, amado, aceito e aprovado. Toma posse disso aí, tá bom? Então, antes de eu finalizar essa live, quero pedir a permissão para você, pra gente fazer uma oração, tá bom? Então, bora lá? Fecha teus olhos, se conecta e nesse momento eu peço a ti, Pai, que o Senhor entre em cada casa, que o Senhor entre em cada pessoa, Pai, e que essa pessoa, ela se sinta amada, protegida e aceita por ti. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de aprender. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de vencer. A cada dia, Senhor, quando o Senhor dá a possibilidade de respirar mais um dia, nós entendemos, Pai, que é para algo novo, que é para deixar no passado o que é do passado e se conectar com o teu amor. Só o teu amor lança fora todo medo. Só o teu amor nos faz se sentir protegido, seguro. E tomamos posse, Senhor, desse lugar, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que um dia travou você na vida, que caia por terra. Que você se permita viver algo novo. Que você se permita tomar posse desse lugar onde todo medo é pequeno, perto de você. Desse lugar onde você deixa o medo, sabe? Você, antes de embarcar no carro, você deixa o medo. Porque o medo tem medo e ele não vai junto com você. Que você deixe o medo e que você dê o passo em tudo aquilo que você precisa. Que assim seja e assim é. Em nome de Jesus. Amém. Gente, tem mais uma coisa aqui antes de eu finalizar. Quero falar uma coisa para você. O que eu vou falar agora, ele é mais nessa questão oculta. O que eu vou falar agora, ele tem relação mais mesmo com a espiritualidade, com essa parte oculta mesmo. Que é assim. No início da live eu falei que você perde muito quando o medo te paralisa. No início da live eu falei que as pessoas elas perdem muito quando você tá paralisado, quando você dá ouvidos ao medo. Porque tem pessoas que elas só vão romper, tem pessoas que elas só vão conseguir fazer aquilo que elas gostariam através de você. Eu sei que parece meio estranho, quando eu vi isso, que eu ouvi assim, não, tem pessoas que precisam ouvir você. Eu pensava, não, tem tanta gente falando, não é? Só que eu quero falar isso para você. Tem pessoas que elas vão ser desbloqueadas quando você
se desbloqueia. E quando você dá ouvidos para o medo, eu quero te dizer que isso não é divino. Sabe, o inimigo, ele não quer que a gente rompa. O inimigo, ele quer nos aprisionar. E por você acreditar, por você dar ouvido a isso, você e as pessoas estão perdendo. Então você precisa entender isso. O medo não é divino. O medo é do inimigo. Também olhando para essa questão oculta, né? Como eu falei. Então, que você aprenda a dar ouvidos àquilo que é divino. Que você aprenda a permitir a luz prevalecer na tua vida, nas tuas decisões, tá certo? Então, gente, antes de finalizar essa live, tira um print e compartilha lá no teu Instagram, no History. Todos que compartilharem, eu vou compartilhar também. Isso ajuda muito para as pessoas que precisam se conectar com essa palavra e aprender junto com você. Você pode ajudar muito quando você faz isso, tá bom? Então, tira aqui um print e compartilha lá, tá bom? Ó. E você pode escrever lá assim: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu tomo posse da palavra, não é? Aqui, ó, entendi. Eu tomo posse. Gratidão por essas palavras. Gente, então é isso. Fez sentido para vocês essa live? Eu espero que sim. Hoje à tarde, quando eu pensei em falar nesse tema, porque realmente, não é? Tá chegando aí, não só pelo final do ano, mas tem muitas vidas esperando por você. Então, olha para isso. Se cura. Quanto mais você se cura, mais você vai ajudar as pessoas a se curarem, tá bom? Se você chegou até o final dessa live, compartilha. Se você tá chegando agora, eu vou deixar essa live salva, então você pode ir lá e assistir. Fechou? Aqui meu pai escreveu gratidão, Eliane escreveu gratidão. Gente, fez sentido então para vocês? Que bom, viu? Que bom. É uma alegria estar com vocês aqui também, viu? Cláudia escreveu gratidão, sempre faz sentido. Jandira, gratidão. Paula, pessoas curadas curam, exatamente. Não tem como a gente levar o outro até onde a gente não foi. Não tem como. A gente precisa se curar para ajudar o outro a se curar. Você que é paizinho, mãezinha, quer ajudar teu filho a se desbloquear na vida? Pois então, se desbloqueia você. É isso, viu? Isabel, gratidão. Jússi, gratidão. Gente, fechou então? Abençoada noite para você. Que o Senhor assim te acompanhe e que você se sinta amado. Amado. Nunca mais, não mais sozinho, mas acompanhado desse amor inesgotável. Tá bom? Gratidão, Eliane, Luiz, sim, gratidão sempre. Beijo, gente. Até mais, viu?